O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos com a leitura que fala a respeito do fim dos tempos. Nós tínhamos refletido ontem que esta semana, esta última semana do ano litúrgico, ela se caracteriza por textos escatológicos, por textos que falam a respeito do juízo final, do fim deste mundo. E o Evangelho de hoje é uma continuação imediata daquele de ontem. Ontem nós víamos a parte de tudo aquilo que aconteceria neste mundo, dos sinais, dos abalos que aconteceriam na terra e que precederiam a vinda do Senhor, em que Ele iria julgar os vivos e os mortos, e este mundo teria fim. E hoje nós vemos um outro sinal, que é a perseguição. Os cristãos que serão perseguidos, que haverá uma grande perseguição, e este também é um sinal que antecederá a vinda de nosso Senhor, até que haja um grande abalo cósmico, e aí virá o Senhor. Pois bem, se vocês pegarem o catecismo, na parte que fala, na parte do credo que diz, e ele virá para julgar os vivos e os mortos, vocês podem pegar a partir do número 668, mas eu vou tomar aqui a partir do número 675, em que fala a respeito deste ponto sobre o qual nós estamos refletindo. Antes da vinda de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. Nós ouvimos aqui no Evangelho de hoje: naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos, perseguidos, entregues às sinagogas, postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Então aqueles que perseverarem não devem temer esta perseguição, porque essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Então o catecismo, ele está falando a respeito desta perseguição que haverá, que antecederá a vinda gloriosa e vitoriosa de nosso Senhor. Continua no número 677. A igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa, em que seguirá seu Senhor em sua morte e ressurreição. Então a igreja trilhará os passos do seu divino fundador, assim como Jesus passou pela paixão, morte, e aí se deu a ressurreição. A igreja de nosso Senhor passará por uma paixão, por uma morte, isto é,
nós olharemos para a igreja e teremos a impressão de que ela se acabou. Então ela experimentará a paixão, a morte, e aí se dará a sua ressurreição, que o livro do Apocalipse, lá no capítulo 20, fala que a esposa descerá do alto, gloriosa. Então a igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa, em que seguirá o seu Senhor em sua morte e ressurreição. Portanto, o reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja, isto é, não esperemos que o mundo vai se converter, de que as pessoas se tornarão mais católicas, de que as pessoas se tornarão mais cristãs, e aí a igreja de Cristo, historicamente vitoriosa, num progresso histórico, Cristo será reconhecido por todos. Não é isso o que nos ensinam as Sagradas Escrituras, a tradição da igreja e o magistério aqui expresso por meio do catecismo. Isto é, muito pelo contrário, haverá um acirramento, haverá uma concentração de perseguição, haverá uma impostura religiosa que vai querer que nós, para que tenhamos paz, renunciemos à verdade de Cristo. Está aqui no número 675, fala de uma impostura religiosa, de uma falsa religião, de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia da verdade. Desde que você renuncie à verdade, isto é, Cristo, os seus mandamentos, os seus ensinamentos, se você renunciar a Cristo, você terá paz e segurança. Se você renunciar a Cristo e você aceitar esta nova religião, esta nova maneira de viver a religião, você terá prosperidade, você terá segurança neste mundo, os seus problemas serão resolvidos, desde que você renuncie à verdade. E é claro, meus irmãos, que isso, que se manifestará plenamente no fim dos tempos, já começa a se manifestar no decorrer da história. Nós já podemos experimentar isso hoje. Se você quiser viver tranquilamente neste mundo, você precisa abraçar a ideologia deste mundo, os ensinamentos deste mundo. Se você estiver disposto a sacrificar todos os seus princípios, mas não contradizer a ideologia do mundo moderno, você não terá dificuldade no seu emprego. Experimente você, na sua repartição, no seu emprego, lá na escola onde você dá aula, experimente você a falar com clareza, com respeito, mas com clareza, a sua fé e a sua moral, a fé a respeito de Cristo, de que Ele é o único Salvador, a respeito da igreja, que Jesus Cristo deixou uma única igreja aqui sobre a terra. Experimente você, se você não vai ser cancelado, se você não vai começar a ser perseguido, se não vão querer até que você seja mudado de repartição, ou até mesmo defenestrado, né? Mandado embora. Experimente você, nas redes sociais, falar claramente a respeito daquilo que nós há mais de 2000 anos falamos, de que só existe salvação em nosso Senhor Jesus Cristo, e que só existe uma igreja fundada e deixada por Ele, e que, por exemplo, que o aborto é pecado, e que as pessoas que isso fizeram precisam se converter, se arrepender dos seus pecados, senão elas se perderão por toda a eternidade. De que a prática homossexual é pecado. Nós não estamos mandando ninguém apedrejar as pessoas, mas aquilo que
que sempre foi pecado, continuará sendo, mesmo que o mundo de hoje torça a cara ao ouvir o ensinamento bimilenar, e eu não diria apenas bimilenar, não apenas de mais de 2000 anos, mas se nós formos para o Antigo Testamento, nós iremos ver também, já na revelação veterotestamentária, na revelação do Antigo Testamento, isto estava presente. Então já existe. Então, invente você de falar claramente nas suas redes sociais, você vai ser cancelado. Então já existe uma perseguição velada, já existe até mesmo uma perseguição assim dentro da igreja, em que os homens e mulheres da igreja não gostam quando outros homens e mulheres da igreja pregam a doutrina com clareza, porque bonito é não saber nada, é não ter certeza de nada, é ter dúvida de tudo. Então, bonito para o homem moderno é você dizer: olha, gente, eu penso assim, mas pode ser que não seja, então você é livre para pensar diferente. Mas não é bem assim. Se você é católico, você escolheu abraçar este ensinamento, que não é criação minha, mas que por humildade eu preciso dizer amém, assim seja. Eu creio, Senhor, mais em Ti do que nos meus raciocínios tão influenciados pelo mundo moderno. Então, quando nós abraçamos a verdade de Cristo, de alguma maneira, nós criamos uma inimizade com aqueles que ou explicitamente não são de Cristo, ou daquele que disfarçadamente parecem ser de Cristo, mas que não são, são mais apegados às suas ideias. Pois bem, então fala aqui o catecismo que o fim do mundo, que o juízo final, antes de que ele aconteça, o juízo final e o fim do mundo, acontecerá, acontecerão todos esses eventos. Pois bem, então, este primeiro ponto, que pode parecer óbvio, mas que a gente às vezes não raciocina muito: este mundo passará. Eu terminava a homilia de ontem com aquela frase de São Paulo, de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 31, se eu não estiver enganado, em que São Paulo diz: a figura deste mundo passa. Ou é 1 Coríntios 6, 31 ou 7, 31, vocês depois pesquisam e vão aprender, mas é 1 Coríntios, em que São Paulo diz isso: a figura deste mundo passa, este mundo passará, e ele passará a qualquer momento. O problema é que nós vivemos neste mundo como se ele não fosse passar, e como se nele nós permanecêssemos para sempre. Mas este mundo passará, e passará num dia em que nós não sabemos, numa hora em que nós não esperamos, mas este mundo terá fim. Pois bem, continua aqui o catecismo no número 677, ele diz assim: portanto, o reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja, segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal. Então, o mal vai se desencadear de uma maneira feroz, e Deus de uma maneira inigualável, de uma maneira indubitável, que não vai deixar dúvidas. Deus manifestará a sua vitória. O triunfo de Deus, ainda no número 677 do Catecismo da Igreja Católica, o triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma do juízo final. Então, o mal que se revolta, o Senhor que julga a terra, e isso acontecerá depois do abalo derradeiro, depois do derradeiro abalo cósmico que acontecerá neste mundo. E aí o catecismo cita, faz a nota 1119,
que está citando a carta de São Pedro, segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículos 12 e 13. Segundo Pedro, capítulo 3, versículos 12 e 13. Diz aqui: o dia do Senhor chegará como um ladrão, e tudo vai se desfazer deste modo. Não, e se tudo, desculpe, o dia do Senhor virá como um ladrão, então o céu desaparecerá com um estrondo, os elementos se desfarão em chamas, a terra e as suas obras ficarão evidentes. Quer dizer, todo o mal ficará evidente, o céu vai se desfazer como um estrondo, é uma linguagem apocalíptica, o céu vai se desfazer como um estrondo, e as obras ficarão evidentes. Então, versículo 11, estava aqui no versículo 10º, versículo 11, então, se tudo vai se desfazer desse modo, como deveis ser vós? Isto é, se tudo isso vai acontecer, como é que nós devemos ser? Se tudo isso vai acontecer, como é que nós devemos viver? Continua São Pedro: devemos ser santos e religiosos, a nossa conduta deve ser santa e religiosa, esperando a vinda do dia do Senhor, quando o céu se desfará em fogo e os elementos se derreterão abrasados. Segundo a sua promessa, esperamos um céu novo e uma terra nova. Pois bem, inspirada, a liturgia, inspirada nessa passagem de São Pedro, que fala dos céus que vão se desfazer em fogo, nós temos aquele hino tão conhecido, que nós já refletimos aqui outras vezes, o hino do Dies Irae, em que nós ouvimos durante o tempo, este tempo agora, era um hino cantado na missa de defuntos, e que depois ficou, agora, por exemplo, na liturgia, nesta semana que antecede o advento, que é um hino que fala do dia do julgamento, Dies Irae, dia de ira, aquele dia, será tudo cinza fria, diz Davi, diz a Sibila. Você profetiza o Antigo Testamento, Davi, e profetizam até os pagãos, que esperavam o fim deste mundo. Somos nós mais loucos do que os pagãos de outrora, do que os pagãos de antigamente, que temos a pretensão de achar que este mundo não terá fim. Que se você chegar para conversar com alguém e disser: olha, será que esse mundo vai ter fim? A pessoa no máximo vai dizer: não, esse mundo não tem fim, nós é que teremos fim, é o meu mundo que vai se acabar, quando eu morrer o mundo se acaba. Não, meu santo, é verdade que quando você morrer, de alguma maneira o seu mundo se acaba, mas este mundo terá fim, este mundo será julgado, o rei desse mundo virá, vai colocar a descoberto todas as obras dos homens e julgará os vivos, né, aqueles que estiverem vivos por ocasião da sua vinda, e os mortos. Correrão todos ao trono, quando em meio ao eterno sono a trombeta ressoar. Já algumas pessoas perguntaram para mim, não sei se vocês prestaram atenção, que a nova tradução do missal, ela faz referência a este sono, em que na oração eucarística primeira, nós rezamos na parte dos defuntos e dizemos assim: lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. Aí algumas pessoas vieram e perguntaram: padre, mas os mortos, eles estão dormindo?
Não, meus santos, essa não é doutrina católica. Estes que dormem o sono da paz são os nossos corpos. Quando nós morremos, os nossos corpos dormem o sono da paz, para que sejam ressuscitados, uns para a vida, aqueles que estiverem em Deus, e outros para a morte, aqueles que estiverem no inferno. Que, como diz a carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, está escrito que o homem morra uma só vez e logo após venha o juízo. Então, se eu morrer hoje, no momento da minha morte, imediatamente após a minha morte, eu serei julgado. Se eu estiver preparado para ir para o céu, mesmo que precise de uma purificação no purgatório, então a minha alma será purificada para que eu possa entrar no céu. Se eu não morri na amizade com Deus, a minha alma vai para o inferno. E o meu corpo, entre aspas, vai dormir no pó da terra, para, por ocasião do juízo final, eu receber o meu corpo e publicamente receber aquela sentença que privadamente já tinha recebido. Se estiver no céu, irei gozar do céu com o meu corpo, livre-me Deus. Se no inferno, receberia o meu corpo para penar no inferno com o meu corpo. Então é isso que se entende quando se fala daqueles que dormem o sono da paz. Ou aqui, no Dies Irae, correrão todos ao trono, quando em meio ao eterno sono a trombeta ressoar. Morte e mundo se espantam, criaturas se levantam e ao juiz responderão. Vai um livro ser trazido, no qual tudo está contido, onde o mundo será julgado. Quando Cristo se sentar, o escondido vai brilhar, nada vai ficar impune. Então, este hino, e aí vai em frente, ele é um hino um pouco mais longo, em que ele canta esse juízo final, que acontecerá depois que os céus se desfazem em chamas. Porque como é que começa este hino? Diz aqui: dia de ira, aquele dia será tudo cinza fria, para indicar este acontecimento que desfaz em chamas. Então, depois que tudo isso se desfizer, acontecerá o juízo. Quando forem os malditos para o fogo eterno aflitos, entre os vossos acolhei-me. Lacrimoso aquele dia, quando em meio à cinza fria levantar-se o homem réu. Meus irmãos, vocês podem se perguntar: mas para que, padre, ficar pensando nesse juízo só para dar medo na gente? Não, meus santos, o cristão, ele não se aterroriza com esta verdade, muito pelo contrário, o cristão se alegra. Um dos gritos comuns dos cristãos na época era Maranatá, vinde Senhor Jesus, porque eles não tinham ilusão de encontrar neste mundo a felicidade verdadeira, a felicidade duradoura, a felicidade eterna. Peçamos a Deus que tire também do nosso coração toda a ilusão, que o Senhor desfaça do nosso coração o canto da sereia, que nos põe iludidos a esperar uma felicidade que satisfaça o nosso coração aqui neste mundo, de modo que, quando nós tivermos uma santa insatisfação de não encontrar neste mundo a realização para a nossa vida, nós também diremos como os cristãos primitivos: vinde Senhor Jesus. Quando nós de verdade desejarmos o céu, desejarmos as realidades espirituais, e isto é dom de Deus, então precisamos pedir a Deus que coloque no nosso coração sede do céu, sede do alto. Isto é, quando você for rezar, você vai dizer assim, com as suas palavras: Jesus, ensina-me a desejar as coisas do céu. Jesus, ensina-me a desejar a amizade contigo. Jesus, me dá um coração sábio, que eu deseje o único necessário. Ora, se você pedir isso,
o Senhor vai dar. E quanto mais sede de Deus você tiver, com mais verdade você dirá: vinde, Senhor Jesus, porque você verá que este mundo, mesmo que nele se possam experimentar coisas boas, ele não vai satisfazer o seu coração, e você terá aquela sabedoria que vai reconhecer de imediato toda proposta, prazerosa até, mas toda proposta que não vem de Deus e que só afastará você de alcançar as verdadeiras promessas de Deus para a sua alma. Que nós então, meus irmãos, nesta semana, em que nós meditamos a respeito do fim do mundo, nós peçamos a Deus esta sabedoria que nos prepara para esperar o fim deste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.